Agora nós estamos aqui iniciando, né, a entrevista com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil, ele que cumpre aí seu primeiro mandato de deputado federal. Ele era deputado estadual, eleito em 2018, e depois conseguiu aí, ano passado, se eleger a deputado federal. Ele completa 100 anos, ou 100 dias de mandato, né, perdão, 100 dias de mandato, e a gente traz aqui essa entrevista especial aí para fazer um balanço dessa atuação dele na Câmara e principalmente falar dos assuntos aí mais pertinentes, que é a reforma tributária, né, e outros projetos que estão em tramitação ali e que o Amazonas tem interesse. Rosiane, você assina essa coluna. Eu peço que você inicie, abra aí as perguntas. Vou dar boas-vindas aqui para o deputado que já está conectado. Bom dia, deputado. Nos ouve? Bom dia, Ediene. Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos os ouvintes da Band News Difusora. Ediene, eu recebo os 100 anos. Opa! Perdão. Foi um leve engano aqui. Seja bem-vindo à Band News, ao Band News Manaus. O senhor já esteve aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, inclusive para retornar em outras oportunidades. Estamos aqui na coluna da Rosiane Carvalho. Rosiane também está conectada via Skype, como o senhor pôde acompanhar aí. E vamos dar início à nossa entrevista. Vamos lá, Jenny, muito obrigada por me ceder esse espaço de fazer a primeira pergunta. Quando você trocou e acontece com muita frequência, né, normal, no ao vivo, mas me lembrou um livro de Gabriel Garcia Marques, que é 100 anos de solidão. Bom, mas vamos lá aos 100 dias, já que você puxou por essa perspectiva, destacou que ele está completando, o deputado federal Saulo, no seu primeiro mandato 100 dias, eu gostaria que ele próprio fizesse a avaliação. Como o senhor avalia o seu desempenho como deputado federal nesses primeiros 100 dias, deputado Saulo? Rosiane, assim, esses primeiros 100 dias foram muito intensos, porém também de muito aprendizado, né? A Câmara, ela é um organismo vivo, ela é muito dinâmica, ela é muito intensa, né? Totalmente diferente da Assembleia Legislativa, que eu tive a experiência de passar por 4 anos, né? A Câmara é muito diversa, a gente tem relação, claro, com deputados de todo o Brasil, de diversas causas, de diversas pautas, né? De tendências políticas, né? De ideologias políticas. Então, o mandato do deputado federal, ele é muito intenso. A gente tem essa rotina, né, de passar a semana em Brasília e no final da semana voltar para o Estado para poder fazer também a política do varejo, né? Então, eu nesses 100 dias pude aprender muito. Estou aprendendo constantemente aqui na Câmara Federal. É uma experiência incrível de ser um deputado federal para lutar pelas pautas do seu Estado, óbvio, mas também por fazer parte das discussões nacionais. E a gente tem hoje, a política e principalmente a Câmara hoje tem um protagonismo muito grande nas pautas do país, e a gente tem se dedicado muito para poder fazer essa contribuição para o nosso país. Eu percebo exatamente isso que o senhor acabou de falar mesmo, deputado. Claro, há até um contraste muito grande em função de uma apatia que a gente tem vivido há alguns anos na Assembleia, e ela permanece, da busca de uma agenda de atuação, de estar linkada às principais discussões. Aliás, a nossa região está linkada a discussões internacionais. Então, quando você compara a sua atuação na Assembleia, mas no contexto da Câmara agora, eu percebo que o senhor tem procurado, inclusive, se inteirar com mais conteúdo da compreensão de muitos temas que envolvem o contexto nacional, mas também dos nossos. Por exemplo, o senhor já entrou no furacão da reforma tributária. Então, como é que é procurar essa articulação, né, de falar com diferentes grupos, falar com o governo também, que não é exatamente o governo que estava no seu campo, e ter uma série de fragilidades que colocam em risco o principal modelo econômico do estado do Amazonas? Seria um peso muito grande de responsabilidade para a bancada nesse sentido. Sim, e aí, Rosane, fazendo um comparativo, e aí eu vivendo essa experiência, hoje eu tenho vivido isso constantemente. A questão, e aí eu vou falar especificamente
da nossa grande matriz econômica, que é a Zona Franca de Manaus, que ela está envolvida naturalmente também nesse contexto das pautas nacionais, muito por conta da questão da preservação do meio ambiente e por conta dos incentivos fiscais, que é hoje a grande pauta do Congresso, que é a questão da reforma tributária, em comparação com os deputados, os parlamentares de outros estados, que têm uma atuação macro no seu estado, por exemplo, em busca de recursos, articulando para que sejam enviadas políticas públicas que vão beneficiar o seu estado. A Zona Franca de Manaus nos demanda, dos deputados do Amazonas, nos demanda muito tempo, né, porque a gente precisa estar sempre atuando em defesa desse nosso modelo, por conta de ser, como você mesmo disse, por ser um modelo muito frágil. Né? A Zona Franca de Manaus é um modelo frágil. E nessa pauta da reforma tributária, que com toda certeza é a reforma mais importante do nosso país, a nossa Zona Franca ela fica muito ameaçada por conta dela ser muito vulnerável e por conta de se tratar de incentivos fiscais. E o conceito da reforma tributária, principalmente da questão do imposto único, ou é zerar ou é diminuir muito a questão, né, dos incentivos fiscais. E aí tem a questão da forma como vai ser cobrado o imposto, que vai ser no destino e não na origem. Isso é algo que nos afeta diretamente. Também desse fim dos incentivos fiscais, porque o que a gente vive, a nossa Zona Franca de Manaus, é dos incentivos fiscais. Nós estamos numa região distante, de difícil acesso, que a gente não tem, o desenvolvimento de outras matrizes econômicas, ela demanda tempo, além de investimento, mas ela demanda principalmente de tempo. Então a gente precisa, Rose, participar, estar inserido nessas discussões, dessas pautas nacionais, porque aí a gente consegue, com isso, defender o nosso quinhão, que é o nosso Amazonas. Deputado, o senhor que está na Câmara, ali acompanhando o clima, sentindo bem de perto ali a disposição dos demais parlamentares, como que o senhor está acompanhando aí essa questão da reforma tributária? Existe disposição e um olhar diferente para essa questão da Zona Franca na reforma tributária? Ou vocês sentem assim um clima, um cenário difícil para garantir os direitos da Zona Franca nessa reforma? Primeiro, Ediane, para te responder isso, vou ter que voltar atrás um pouco no tempo. A nossa Zona Franca de Manaus, ela sempre foi muito, vou usar um termo até, de certa forma, um pouco pesado, mas ela foi sempre muito marginalizada. Por quê? Porque, de certa forma, é um privilégio para uma região que a gente que é daí, a gente sabe da importância que ela tem, mas para os outros estados isso é tido como um privilégio, excessivo, inclusive. Nós temos também, foi criada uma retórica, uma narrativa de comunicação, aonde, para a grande maioria do país, e principalmente para a região sul e sudeste, onde concentra a maior parte do setor produtivo da indústria do Brasil, de que a Zona Franca de Manaus ela é apenas uma maracutaia, né, porque as empresas instaladas aí elas usavam de incentivo apenas para poder fazer a embalagem dos produtos que já vinham pronto, para poder usar esse benefício, para poder ter essa indústria aí, quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, ela sempre foi muito marginalizada. E agora, no governo passado, nós também vivemos isso, de ter sido vários decretos, né, que feriam de morte a Zona Franca de Manaus. Muitos deles foram editados, foram publicados final de semana, véspera de feriado, que a bancada, no caso, não tinha como fazer muita coisa. A bancada federal teve que, inclusive, ir para a justiça para poder manter, né, alguns dos incentivos da Zona Franca. A gente teve alguns polos da Zona Franca que a gente perdeu, né, como, por exemplo, a gente perdeu algumas empresas do polo de concentrados. Isso para fazer uma breve retrospectiva da questão da Zona Franca, né, referente ao Brasil como um todo, né? E quando a gente iniciou nessa legislatura a questão da reforma tributária do grupo de trabalho, foi muito importante a articulação para que 3 deputados do Amazonas fizessem parte desse grupo de trabalho.
está lá hoje eu, do União Brasil, o deputado Sidney do PSD, o deputado Otair dos Republicanos, para que a gente pudesse fazer parte dessa discussão e levar o nosso olhar, né, de amazonense, da importância que tem a nossa Zona Franca, não apenas para o Amazonas, mas para o Brasil. No início, eu posso dizer que as pessoas olhavam ainda muito desconfiado para a gente. Inclusive, a gente foi atacado, né, por deputados de outros estados, por eles não estarem fazendo parte do grupo de trabalho, por ter alguns estados, algumas regiões que não estavam lá representados, né, e a gente teria 3 deputados, né, que faziam parte, mas com muita conversa, com muito diálogo, e principalmente a gente fez um trabalho de poder comunicar realmente, tanto aos parlamentares como ao resto do Brasil, né, a importância que tem da Zona Franca, como eu disse, não apenas para o Amazonas, mas para o Brasil. E hoje a gente tem muitos deputados que já nos ajudam nessa defesa da Zona Franca. O governo federal ao longo do tempo, foi ficando mais flexível com a forma que a gente iria manter, né, a Zona Franca de Manaus no texto da reforma tributária. Nós ganhamos alguns aliados muito importantes. Eu posso citar um dos principais, que é o vice-presidente da República, né, o Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria, Comércio e Serviço, e a gente tem construído aí, não posso dizer uma unanimidade, mas a gente tem construído aí a maioria para que a gente possa incluir no texto da reforma, né, a nossa Zona Franca de Manaus. Deputado, Cindy Lopes aqui. A minha pergunta é sobre em que fase que está o trabalho do grupo de trabalho, né? Ficou até redundante, mas em que fase que está esse trabalho, justamente do grupo de trabalho da reforma tributária? Essa semana o senhor chegou a dizer na coluna de política que sairia uma proposta para a Zona Franca de Manaus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom dia, Cindy. Então, esse grupo de trabalho, quando ele iniciou, né, ele tinha um prazo de 90 dias, a princípio. Né, inclusive foi apresentado um plano de trabalho de tudo que a gente iria fazer durante esses 90 dias para a construção, né, de um novo texto da PEC 45, que é a PEC que trata da questão da reforma tributária. E nós já estamos, assim, nos finalmente desse trabalho, de um grupo de trabalho. Né? A gente fizemos várias audiências públicas, o grupo de trabalho fez reuniões com prefeitos, com a Associação dos Prefeitos, Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, através dos prefeitos. Já foi visitado, inclusive, alguns consórcios de governadores de alguns estados, né? E nessa reta final agora, inclusive vai ter uma agenda com os governadores da região norte, já realmente para finalizar o nosso trabalho. E nesse final de maio, a gente vai ter um seminário final, né, onde será apresentado pelo relator o texto final da reforma tributária, para que a gente possa entregar na mão do presidente, para que a partir daí ele possa pautar, para que seja levado diretamente para o plenário para ser votado o texto da PEC. Em referente à questão da Zona Franca de Manaus, eu, deputado Sidney, deputado Adail, por algumas vezes nós tivemos conversas com o Bernardo Api, que é o secretário executivo da reforma tributária do Ministério da Fazenda, ou seja, a pessoa que trata diretamente sobre esse assunto, sobre essa pauta, para que a gente pudesse construir, né, essa manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. É importante a gente ressaltar que a Zona Franca de Manaus ela está na Constituição, a garantia da Zona Franca de Manaus ela está na Constituição até 2073, né, mas dentro da reforma é importante que a gente possa colocar também esses incentivos da Zona Franca, de que forma que serão mantidos os incentivos para que a gente possa ter essa diferenciação dos outros estados, para que as empresas, as indústrias que hoje estejam instaladas, elas tenham vantagem de continuarem aí na nossa Zona Franca de Manaus. O governo do estado do Amazonas também tem participado dessas conversas, inclusive eu, Sidney e Adair também tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, o Alex Delgigo, que também participa dessa construção, e a gente tem aí uma promessa
do governo federal de que até o meio de maio, ou seja, na segunda-feira, dia 15, eles já vão apresentar o que seria esse texto, né? E aí de que forma que seria esse texto que será incluído dentro da PEC. E aí eu vou aqui fazer ressaltar mais um ponto que é muito importante. A construção que nós fizemos foi para que o que for incluído na PEC venha do governo federal. Porque, claro, o governo é o maior interessado na reforma tributária e ele já vai colocar de que forma que a gente vai ter, dentro do texto da PEC, a manutenção da nossa Zona Franca de Manaus, e vindo do governo, o governo também vai participar da parte política. E aí, Rosiane, eu quero te dizer também, Ediene, que eu digo sempre isso. A reforma tributária ela é muito técnica e ela é muito complexa, mas o veredito ele é político. Quem vai dizer que vai passar ou não, de que forma que vai passar, são os deputados federais e, subsequente, os senadores. Então, a gente tem feito toda essa construção olhando tanto o olhar técnico como também o olhar político, porque, no final das contas, quem vai aprovar é o Congresso Nacional. Deputado, essa pergunta da Cindy, ela faz muito sentido para mim também, que é uma dúvida minha frequente. A gente está fazendo esse debate, a gente está fazendo, o governo está fazendo, vocês têm um grupo de trabalho, a participação dos técnicos da Cefaz sobre a reforma tributária já há alguns meses, e nós estamos muito próximos da apresentação, e não sei qual vai ser a possibilidade de discussão depois que apresentar esse texto final. No entanto, me parece ser tratado com sigilo. Nós não temos qualquer indício de que proposta é essa, que proposta foi apresentada pelo governo do Amazonas, né? Que detalhes dessa proposta sendo debatido pelo governo federal? Será que é bom para a Zona Franca de Manaus e para o estado do Amazonas que isso seja debatido de forma sigilosa? Ou, pior ainda, não tem proposta até esse momento? Queria que o senhor ajudasse a esclarecer para a gente como é que está sendo esse debate. Vamos lá, Rosane, eu vou te responder essa pergunta em 2 pontos. Primeiro, e aí eu não vou tratar como sendo uma questão sigilosa, mas por ser uma questão técnica, extremamente técnica, e assim, Rosane, não é apenas o estado do Amazonas que tem incentivos fiscais, certo? Todos os outros estados têm nas diversas matrizes econômicas que esses estados têm. A gente tem, por exemplo, o agronegócio, a gente tem a própria indústria em outros estados do Brasil, principalmente na região de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Enfim, são várias as atividades econômicas que tem no Brasil que também tem a questão dos incentivos fiscais. E aí, essa discussão, Rosane, ela precisa ser, como eu te disse, muito técnica, porque os outros estados eles também têm interesse, né? Ou seja, então, ao mesmo ponto que está sendo discutido com o estado do Amazonas, especificamente a questão da Zona Franca de Manaus, os outros estados também estão debatendo os seus interesses, de que forma que serão mantidos, né, os seus interesses. Então, essa construção ela precisa ser, nesse primeiro momento, muito técnica, por conta das particularidades que cada estado tem e dos interesses que tem de cada estado, né? Então, assim como o estado do Amazonas está discutindo com o governo federal através do Bernardo Api, os outros estados também, né, estão discutindo. E a questão especificamente da proposta, a gente já teve nessas reuniões algumas ideias que foram apresentadas referente de que forma que a gente vai manter, né, a nossa Zona Franca no texto da PEC 45, que é que trata da reforma tributária. Algumas ideias foram de pronto, assim, a gente teve a concordância, outras não, né? E assim a gente vem nesse jogo, Rosane, para que a gente possa, esse texto que vai ser incluído na PEC seja o melhor para o estado do Amazonas. E isso não a gente não vai resolver isso, Rosane, numa conversa só. Isso são várias conversas, são várias negociações. O que eu posso te garantir é que a gente tem feito o máximo esforço para que a gente possa manter o máximo dos benefícios para o nosso estado referente à questão da reforma tributária, uma vez que a reforma tributária ela é muito importante para o país. O próprio presidente da Câmara já disse isso, o Arthur Lira, que essa reforma ela não é uma reforma de governo, essa reforma é uma reforma de Estado por conta da importância que ela tem para o Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia,
das várias audiências públicas que nós podemos participar, dos países, de todos os países, o Brasil ocupa a posição 138 referente a pior tipo de sistema tributário do mundo, né? Ou seja, o nosso país tem um grande potencial, mas a gente tem hoje um modelo fiscal tributário muito atrasado. Então, ela é importante para o país. Só que, claro, que nós, como deputados federais, como os senadores do Estado do Amazonas, como os parlamentares representantes do povo do Estado, nós vamos lutar para ter a melhor, dentro da reforma, o melhor possível para o Estado do Amazonas, e a gente tem avançado nisso. E, claro, como eu te disse, existe uma promessa do governo para até o meio de maio apresentar o que será a proposta final do governo federal, construído junto com o governo do Estado, junto com os parlamentares, para que a gente possa até a partir daí tornar público qual é a proposta apresentada pelo governo que a gente vai apoiar para que inclua-se na PEC. Muito bem. A gente percebeu com clareza, os ouvintes têm acompanhado seu mandato, que esses 100 primeiros dias tem sido muito marcado por essa compreensão, essa busca de conteúdo, especialmente sobre a questão da tributação. E aí o senhor acabou citando situações de tributação em outros países. Faço um registro rápido, o deputado Saulo, o deputado Sidney e o deputado Adair Pinheiro, eles fizeram parte de uma comitiva que foi até Paris. Tem até essa brincadeira sempre de Parintins, que chamam de Paris, então ele conheceu a Paris da Europa, né? O parintinense Saulo Viana nessa comitiva. Enfim, são os dados que estão inseridos nessa atuação de compreensão da questão da reforma tributária. Eu sei que o seu tempo é curto, eu lhe agradeço a atenção aqui para essa entrevista. Eu vou fazer a minha última pergunta, não sei se as meninas têm outras, mas vou fazer a minha última pergunta. Eu queria entender, na sua perspectiva, como está essa relação da bancada do Amazonas com o governo Lula, uma vez que a maioria desses parlamentares foram eleitos, a maioria foi eleita dentro desse campo da direita, né, com o discurso de direita e na construção dos palanques da direita. Esse é um ponto. No transcorrer das conversas, a gente viu que deputados, até os ditos bolsonaristas, têm feito indicações de cargos do governo federal aqui no estado do Amazonas. No entanto, na votação da PEC do saneamento, que foi entendida como um recado do Congresso Nacional ao governo, para mostrar que eles não têm maioria, não têm base consolidada, a bancada do Amazonas votou, pelo que eu entendi, todos os 8 parlamentares para derrotar o governo federal. Então, como o senhor avalia a relação da bancada do Amazonas com o governo federal nesse momento? Rosiane, como você bem citou, a maioria dos deputados federais do estado do Amazonas não foram eleitos no campo, pode-se dizer assim, da base do governo Lula, né? O único deputado que se elegeu nessa base foi o deputado Sidney Leite, que é um deputado, o partido dele, né, compõe o governo, os ministérios do governo federal, que é o PSD, e ele é um deputado declaradamente pró-governo, né? Os outros deputados não foram eleitos na base do governo Lula, mas acredito que a maioria deles tem diálogo, como, por exemplo, eu tenho diálogo, né? Essa questão das indicações dos cargos federais do governo federal no Amazonas, você pode observar que todos os cargos praticamente que foram nomeados até hoje foram não indicados pela bancada, né? ou foram indicados por deputados, né? De forma separada, mas foram indicados por partido, né? A maioria dos cargos foram indicados pelo próprio PT, que é o partido do presidente, e também pelo PCdoB, que é um partido que faz parte do governo federal, inclusive da federação ali do PT, né? Acho que a única exceção, o único cargo que foi indicado pela bancada, que aí não é uma indicação, realmente foi um consenso. Na primeira reunião de bancada foi colocado o nome dele, que por ser o cargo mais importante do Estado, é a SUFRAMA, né? Que foi realmente uma indicação da bancada. Todos os deputados e todos os senadores concordaram com o nome dele, uma vez que esse é o cargo estratégico para a gente no Estado, com a indicação do Bosco para a SUFRAMA. Dos demais, Rosane, ainda não tem essa, vamos dizer assim, essa relação de que o deputado federal indicou cargo para determinada função. Eu posso dizer por mim, eu particularmente, Saulo,
não tem indicação de nenhum cargo federal dentro do governo. Isso eu estou falando especificamente da bancada do Amazonas. Agora, no Congresso, existe ainda hoje a busca do governo federal de se criar uma base, né, sólida dentro do Congresso. Essa base ainda não existe. E aí, por exemplo, essa questão do marco de saneamento que foi votado, o governo perdeu. E aí, Rosane, tem todo um contexto por trás disso. Né? Primeiro, a questão do marco de saneamento foi uma proposta lá atrás debatida pelo Congresso Nacional, né? E foi aprovada ainda no governo passado. Né? O governo Lula, agora, decidiu fazer algumas mudanças nesse marco de saneamento, né? E isso foi através de um PDL, foi levado para o Congresso para ser votado, para a Câmara, e foi derrubado. Porque isso, todos os deputados lá, a grande maioria deles, entendem, Rosane, que isso é algo algo que não retrocede mais. Eu posso te dar um outro exemplo aqui muito claro. Inclusive, ainda ontem o presidente insistiu nisso, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Isso é uma pauta progressista, liberal, que avançou no Congresso, que foi votado no Congresso na legislatura passada, que não retrocede mais. Independente do deputado ter ministério, o seu partido ter ministério no governo, independente do deputado ter cargo indicado dentro do seu estado, essa pauta, esse Congresso que hoje aí está, essa é uma pauta, por exemplo, que não vai voltar mais atrás. Talvez, se isso for levado a uma votação, se o governo quiser mudar isso, talvez só o PT, né, e os partidos ali que compõem a federação do PT que vão votar a favor. O resto do Congresso não vai votar. Como outras pautas que a gente entende que sejam importantes para o país, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, que é uma proposta de governo. É algo que, com toda certeza, a maioria dos partidos e dos parlamentares vai votar, porque é uma pauta que é importante, apesar de ser uma pauta de governo, mas é importante para o país. Então, essa construção de uma base do governo que está acontecendo, né, isso são conversas diárias, né, o governo ainda, posso te afirmar, ainda não teve ainda um teste, vamos dizer assim, que seja uma pauta de bastante interesse do governo para ser aprovado, que se for votado hoje, com toda certeza o governo não tem ainda uma base sólida para aprovar projetos que são da sua importantes para o governo, como principalmente, por exemplo, uma PEC, né, que seja do governo, né, os 308 votos que precisa para aprovar uma PEC, hoje o governo ainda não tem. É óbvio que eu estou te falando do contexto de hoje, né, isso naturalmente ainda vai andar, ainda vão ter muitas conversas, o governo ainda não tem muita certeza de botar muita coisa para votar, justamente porque ainda não tem uma base sólida do Congresso, e eu ouço muito de outros parlamentares. O governo ainda não tem, ainda não conseguiu ainda encontrar, vamos dizer assim, a maturidade de cumprir o que foi acordado, e isso dificulta muito essa construção de base dentro do governo na Câmara. Muito bem, você ouviu Saulo Viana, que é deputado federal aqui pelo Amazonas, falando da reforma tributária, ele que também é membro aí do grupo de trabalho da reforma, trazendo aí o seu ponto de vista em relação aos trabalhos, né, que estão sendo desenvolvidos e às propostas que estão sendo desenvolvidas em relação ao Amazonas. Deputado, muito obrigada pela sua presença. O nosso tempo aqui já está bastante no limite, né? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço, né, da Band News Difusora. Eu estou sempre à disposição para poder debater os temas não apenas do Amazonas, mas do Brasil. Né? Essa função de deputado federal é uma função muito importante e, como eu disse, o Congresso hoje tem um protagonismo muito grande nas pautas da nação, e a gente tem feito um esforço diário para que a gente possa participar dessas discussões e construir, claro, um Amazonas melhor, mas um Brasil, acima de tudo, melhor e mais justo para todos os brasileiros. Para finalizar, eu quero aproveitar as vésperas do Dia das Mães para parabenizar as mães aí da Band News. Eu sei que a Rosane é mãe, eu não sei se a Cindy e a Ediane são mães também, mas eu sei que a Rosane é mãe. E aproveitar também para parabenizar a todas as mães do nosso Amazonas e da nossa Manaus.
Muito obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui para mais esclarecimentos, para prestar informações do seu mandato, inclusive, que nós estamos acompanhando aqui. Inclusive, eu percebi nesse período que o senhor está deputado, que se reuniu com vários ministros, e eu gostaria que o senhor, em uma outra oportunidade, voltasse aqui para explicar e falar um pouco sobre que resultados, né, quais os benefícios que essas reuniões trouxeram aqui para o nosso estado. Tudo bem? Obrigado. Fica aí o convite para uma Tudo próxima bem, obrigado. oportunidade. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia.